Eu também vou compartilhar meu agradecimento, né? Como eu já falei algumas vezes, foi por acaso que eu descobri né? Acabei descobrindo todo esse conhecimento. Foi um chamado do doutor, naquele momento eu estava precisando, daí apareceu alguma coisa do doutor Antônio e começou a fazer muita. Tinha tudo que eu vivi a minha vida inteira, ele começou a falar e o significado era boca e nariz que não funcionava. E eu comecei a falar assim, nossa, tá aí o meu problema, né? Todas as minhas doenças que eu era diagnosticada tinha uma solução que até então não tinha uma resposta para mim. E que eu sempre me questionava e, né, fui diagnosticada com depressão, passei por vários psiquiatras, sempre tive pressão alta, então tomava vários medicamentos para pressão, tive hemorragia, tive 2 cesáreas, as 2 foi com complicação, tive hemorragia, pré-eclâmpsia, né? Então, eu vivi nesse meio e assim, então, renasci várias vezes e aí para eu poder conhecer você e poder hoje ajudar pessoas, né? E eu fui a primeira e depois de mim, aí eu comecei a observar que por eu não amamentar corretamente a minha filha, cada um desenvolve daí onde tem mais deficiência, né? Então, cada um vai desenvolver essa disfunção em determinado órgão, em determinado lugar. Então, em mim foi na depressão, no aumento da pressão, e na minha filha foi asma, né? Deficiências respiratórias. E logo que eu vi toda essa melhora em mim, e ela já tinha passado, eu sou ortodontista, então eu já tinha usado aparelho ortopédico nela, feito disjunção, o Biller C, o máscara, então depois o fixo, então ela sofreu muito comigo, tadinha, desde os 7 anos tentando, e ela sempre com asma, e ela nunca era muito introvertida, tá? E depois que eu vi tudo essa melhora que tinha feito na minha vida, eu resolvi colocar nela, e foi impressionante que em 15 dias ela nunca tirava foto, né? Então sempre colocava alguma coisa no rosto, ela não se gostava, talvez, não se sentia bem. E eu sempre era chamada da escola, ela era muito inteligente, só que ela ela sempre ficava sozinha. Ela não tinha, ela não conversava com nenhum dos amiguinhos, então eu sempre era chamada porque ela era muito introvertida, né? E logo depois que ela começou a usar, deu 15 dias, ela começou a me mandar foto, mãe, o que você achou, o que você achou? E eu falei, nossa, o que aconteceu, né? E aí eu vi que, como a gente tinha o cadastro das bombinhas, né? Ela usava bombinha a vida toda, corticoide, e ela começou a nunca mais ter crises alérgicas, e hoje ela não usa mais, hoje ela até tá me dando muito trabalho, né, porque ela tá se achando demais agora, que ela não se achava antes, e então, assim, a gente vê isso num filho, apesar de ter visto em mim, mas eu falo num filho da gente, não tem preço que pague, né, assim, no dinheiro que pague. E o que eu mais hoje me sinto honrada, assim, é que eu falo assim, a gente vai precisar de medicamentos algumas horas, a gente precisa passar por processos inflamatórios, até porque o nosso corpo, a inflamação, até um determinado ponto, ela é benéfica para o nosso organismo, só que ele é capaz de reagir a essas inflamações, né? Então, a medicação, ela não vai ser totalmente dispensável, a gente, em alguns momentos, vai precisar ter uso, mas não rotineiramente, não a vida toda como a gente imaginava que era. Então, eu perdi o meu pai, e só que eu pude mostrar isso para as pessoas aqui na minha cidade, assim, foi hoje eu vejo, assim, até foi uma lição de vida para mim, para eu não desistir, e eu fiz muito cursos que mexem com essa parte integrativa, e eu vou falar para vocês, assim, que essa parte, a medicina integrativa, elas estão por meio de
ozônio, laser, não que eu sou contra o uso, quando tá o caso tá, mas é tudo para quê? Para fazer com que a pessoa oxigene. Então, ela só não, é que eles não conhecem o poder do nariz e da boca, então eles começam a lançar mão de meios para poder que o corpo oxigene, que a gente pode, a odontologia pode proporcionar de maneira fisiológica e natural, né? Então, isso é uma visão muito legal, assim, a gente vê que a gente está muito além deles, apesar deles ter, já tá muito melhor do que antes, que eles estão tendo essa visão de sair um pouco da medicação, mas nós estamos muito, a odontologia está muito além, então é muito legal a gente poder ver isso. E quando meu pai, ele ficou, e a gente começa a observar sintomas, a gente começa a ser mais humano, porque a gente começa a escutar mais as pessoas, a gente, né, hoje o nosso atendimento, você conversa com a pessoa, você escuta ela, você observa as dores dela, então esse é um poder da odontologia miofuncional, e a gente aprende a ver que não está ali nos exames, naqueles valores de referência. E meu pai, ele, quando eu vi os exames dele em novembro, eu vi que estava bem alterado, né? Porque a gente começa a já perceber, porque a gente vê fisicamente, então já começa a conhecer o respirador bucal, já vê todos os problemas que começa a ter. E ele fez uma bateria de exame, fez tomografia, ressonância, né, tudo, e foi num médico, um especialista bem conceituado, numa cidade de fora, e falou simplesmente, eu estava com ele, que ele não tinha nada, que não precisava se preocupar, e eu falei assim, não, como assim não tem nada? Se ele sente dor, se ele está perdendo peso, se ele, né, ele tem alguma coisa, então tem que ter uma causa, não é assim, não é nada. E aí ela falou para mim assim, para eu parar de fazer cursinhos de Facebook, foi o que a médica me respondeu, né? Para de fazer cursinho de Facebook, que seu pai não tem nada, e ele tá melhor do que você, e ele tá muito melhor do que você, e vai viver muito tempo, muito mais do que você, e falou para meu pai assim, ó, tipo, sua filha tá doida, né? Pode ir para casa. E 3 meses, e aí ela falou assim, né, que 3 meses você retorna, só pra gente avaliar, porque médico tem essas coisas de retorno. Se ele manda você retornar, é porque eles sabem que você não tá bem, só tá esperando mudar os valores laboratoriais, porque eles dependem de exames. Então, eles ficam, né, aí vamos fazer mamografia a cada 3 meses, vamos fazer tal coisa, isso aí não existe. E aí, quando voltou, falou assim, corre, que tá com câncer, já tá espalhado e não tem muito mais o que faça, né? Aí ela simplesmente abandonou o caso, porque ela não teve coragem de me enfrentar, né? Porque eu falei, a gente com esse novo olhar, a gente vê isso tudo antes, a gente sabe, começa a ver as causas. E hoje as pessoas da minha cidade, elas estão me procurando muito, porque elas viram, então, a cidade pequena, e elas viram tanto que eu lutei para mostrar que ele precisava, né, do poder da oxigenação, tudo, e que os médicos tudo falavam que não, que eu estava ficando doida. Então, isso mudou e está mudando totalmente a minha vida, então já tinha mudado, e agora estão fazendo com que as pessoas me procurem por causa disso, então eu sou eternamente grata. Esse é meu testemunho para vocês.